Pronto, tá em tela cheia. Então, pessoal, a minha proposta de palestra para hoje é o empoderamento feminino em aconselhamento contraceptivo sob a ótica do cuidado centrado no paciente. O empoderamento que eu trato aqui não é sobre eu querer saber mais do que as mulheres, sobre empoderamento, né, das mulheres sobre o seu próprio corpo e afins. É o empoderamento enquanto eu enfermeiro, certo? E aí, entrelaçado com essa abordagem que a gente vai ver mais à frente. Então, vamos iniciar com os direitos sexuais e reprodutivos. Né? Acredito que todos nós sabemos que nós temos direitos sexuais e reprodutivos resguardados por lei, e aí nós compreendemos o quê? As razões pelo qual o homem, a mulher e o casal planejam a concepção ou anticoncepção. Eu me dei a liberdade de adicionar aqui o trans, né, o homem trans ou a mulher trans, porque nem preciso definir, né, nem precisaria definir, mas como ele está muito no princípio da aceitação, é importante a gente mencionar também isso. E aí a gente tem que ter atenção também para essas pessoas, porque o número de homens trans que estão engravidando, por exemplo, está muito alto. E isso é muito interessante e legal. E aí nós temos no Brasil a Lei 9.263, que determina que é dever do Estado a promoção de informações científicas, métodos e recursos para a regulação da fecundidade. Então, isso nós temos todo o direito, né? Nós temos o direito de ter o contraceptivo gratuitamente, de ter informações gratuitamente e de sermos bem atendidos no sistema de saúde público do Brasil. E aí, faço uma alusão com esse iceberg. Nós temos as ações desempenhadas na ESF, né? São inúmeras. A gente tem o dia do hipertenso, o dia do diabético, a gente tem o dia da puericultura, do exame de Papa Nicolau, e aí vamos descendo, né? Temos o diagnóstico, tratamento e reabilitação das ISTs, pré-natal, parto e puerpério, prevenção e detecção precoce do câncer de colo uterino e de mamas, diagnóstico e tratamento para HIV e AIDS, prescrição contraceptiva, assistência em casos de abortamento e violência sexual em menor escala. E aqui temos uma super-heroína que é a enfermeira. Por quê? O principal ator nesse processo de aconselhamento contraceptivo é o enfermeiro. Eu estou referindo enfermeiro, mesmo sabendo que a maioria da nossa classe é composta por mulheres, por minha causa, né? Eu sou um homem cis. E eu não vou aderir o gênero neutro e espero que isso não cause constrangimento em ninguém. E aí o Ministério da Saúde, ele reconhece e preconiza que nós sejamos os atuantes nessa prescrição de contraceptivos. Há apenas uma exceção que o Ministério define, que o enfermeiro ele tem que encaminhar a mulher que deseja tomar o contraceptivo injetável para o médico. Porém, a gente tem portarias, né, municipais que nos dão essa liberdade. Coisa que sobrecarrega o nosso serviço, sim, mas, de uma certa forma, favorece para a promoção da saúde das mulheres. E nós temos a Lei do Exercício Profissional, a 7.498 de 86, e a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem, a 271 de 2001, que nós estamos muito bem resguardados em relação a isso, muito bem respaldados em relação à prescrição de anticoncepcionais. O que significa dizer que a gente entende todo o processo de prescrição, de aconselhamento, de ação, de efeitos adversos, entre outros. Mas por que falar sobre esse assunto, né? Acho que algumas pessoas podem até estar se perguntando qual a relação que tem com o cuidado centrado no paciente, enfim. E aí eu resolvi trazer uma problemática, né, que é uma evidência, é um estudo feito por mim e colaboradores, onde foi publicado com um capítulo de livro. E aí o título do trabalho é Dinâmica do Atendimento em Planejamento Reprodutivo na Atenção Primária, Obrigação ou Autonomia. O objetivo desse trabalho foi avaliar a dinâmica do planejamento reprodutivo nas equipes de saúde da família sob a conjuntura do panorama de usuários e enfermeiros em uma cidade do interior do Ceará.
Então, o que é que aconteceu? Essa pesquisa foi uma pesquisa de campo, na verdade foi uma monografia de um amigo. Ele realizou a monografia dele como estudo de campo, abordagem qualitativa, através de entrevistas. Então, ele ia nas estratégias da cidade dele, iria entrevistar os enfermeiros e as mulheres em relação ao planejamento reprodutivo. Se os enfermeiros sabiam o que estavam fazendo, e aí a gente teve um percentual bem significativo de que os enfermeiros falavam que não se sentiam capacitados para discutir com as mulheres sobre os métodos, porque não tinha segurança, dentre outros assuntos, e as mulheres, elas consideraram o serviço bom simplesmente porque tinha o contraceptivo gratuito. E aí, a conclusão do estudo, as usuárias estudadas nessa pesquisa desconhecem as primordiais consultas condizentes à consulta de planejamento reprodutivo. Então, uma vez que a mulher não tem sapiência sobre o que ela tem direito, ela não vai cobrar além do que ela acha que tá ok. Então, as mulheres, elas achavam que já tinham o contraceptivo gratuitamente, então para elas já estava muito, muito bem, obrigado. Sofrendo dessa forma negligências, né, causadas pelos profissionais que deveriam saber, de fato, fazer um aconselhamento bem feito, com base em evidências científicas, informações em cursos, etc., acerca dos seus direitos por não estarem recebendo o cuidado integral que deveria ser ofertado a elas. E aí, agora vamos iniciar a falar um pouquinho do cuidado centrado no paciente. Essa abordagem, ela iniciou lá no ano de 1902 com Carl Rogers. Esse cara, ele era um psicanalista e ele desenvolveu isso para tratar os seus pacientes, né, na psicanálise. E aí a gente só teve a primeira aparição, digamos assim, do cuidado centrado no paciente a partir da medicina, na medicina clínica. Balint era um médico, e aí ele foi incluir no ano de 1955 o cuidado centrado no paciente para tratar o paciente como um todo, e não apenas como um fragmento, né? Naquele modelo biologicista que a gente conhece, que até hoje perderam, infelizmente. Mas aí ele já tentou implementar na medicina para a gente ter essa visão holística do paciente. Acredito que todos já ouviram falar sobre holismo. E em 1990, Stewart e colaboradores, eles definiram, digamos assim, os pontos que devem ser atendidos, um checklist que deve ser atendido para se cumprir os pressupostos do cuidado centrado no paciente. Então, em termos gerais, o cuidado centrado no paciente visa instituir um modelo de humanização garantindo a benevolência. A benevolência seria a empatia que o profissional ele tem que ter para com o seu paciente, inclinada aos usuários, em que se refere à promoção e manutenção da saúde. E aqui eu trago para vocês só uma ilustração mesmo. Essa mulher é uma mulher muito importante nessa área do cuidado centrado no paciente e aconselhamento contraceptivo. Ela tem inúmeros estudos publicados, ela vem pesquisando há muito tempo sobre isso, e ela finalmente elaborou uma escala. O nome dela é Christina Dellendorf, ela é norte-americana e ela é médica. Então, a Dellendorf, ela elaborou essa escala, né? A International Quality of Family Planning Scale. E essa escala, ela é uma escala de avaliação segundo a visível da mulher, né? Será que durante a consulta o profissional atendeu todas as expectativas que aquela mulher esperava? E aí aqui é só um esboço da escala, certo? Não é a escala propriamente dita. E quero mencionar para vocês que essa escala ela está sendo adaptada transculturalmente e validada para a realidade do Brasil por uma pós-graduanda, uma doutoranda do nosso programa de pós-graduação da UFC. O nome da autora é Camila Almeida. Eu pedi a autorização dela para mencionar que ela estava realizando esse trabalho e ela me autorizou. Então, quando ela terminar esse processo, digamos assim, que a UFC vai ter um produto que vai revolucionar o campo do aconselhamento contraceptivo no Brasil, porque essa escala ela é muito importante para isso. E aí,
muitos de vocês, ou não sei, podem estar se perguntando o que é cuidado centrado do paciente. Eu nunca ouvi falar sobre isso. E vocês estão vendo que eu estou sempre me referindo à América do Norte. Então, surge até aquela visão assim, como é que ele quer comparar os Estados Unidos com o Brasil? Não quero, não tem nem como. Por isso até falei anteriormente sobre a adaptação transcultural, que é a adaptação para a nossa realidade da escala. Mas o cuidado centrado no paciente, ele pode ser considerado uma coisa nova e não. Por quê? Fica até um paradoxo. Por quê? Nós temos os princípios e as diretrizes do SUS. Os princípios são universalidade, equidade e integralidade. E como diretrizes, nós temos todas essas, e dentre elas, nós temos o cuidado centrado na pessoa. Só que eu, particularmente, eu nunca vi essa diretriz ela em ação. Ela ser levada em consideração, ela ser discutida no sistema público. Então, não é uma coisa que é nova para os nossos estudos em saúde pública. E aí, só para fazer aquele resgate, né, para definir que não é uma coisa que eu estou querendo nacionalizar para o Brasil, a gente vê que tem no SUS, né, já tem no SUS, não fui eu que defini, isso já está definido lá há muito tempo. E aí, agora eu vou falar os pressupostos que foram elaborados por Stillor, colaboradores, do cuidado centrado no paciente. E essa primeira apresentação desses pressupostos concerne a uma prática multiprofissional, vamos dizer assim. Né? Porque o enfermeiro eu posso aplicar na minha prática clínica, o médico pode aplicar na prática clínica dele, o nutricionista, o fisioterapeuta, o farmacêutico, etc. É multiprofissional. Então, aqui está numa forma bem geral. O primeiro é a identificação clínica da doença e a atenção ao relato do paciente. Outra indagação. Eu gosto sempre de trabalhar com essas indagações porque eu acho que fica mais factível do entendimento. Mas como assim você está falando de identificação clínica da doença? O aconselhamento contraceptivo é uma doença? Não é uma doença. Ou seja, esses pressupostos eles foram adaptados para a consulta de aconselhamento contraceptivo. Eu tenho que seguir a risca que está aqui? De certo modo, sim. Aliás, de certo modo, não. Tenho que seguir. Só que eu não vou ter uma doença em um aconselhamento contraceptivo. Por exemplo. Não sei se vocês estão conseguindo captar a minha ideia. Mas vamos lá. E se vocês quiserem também ligar o microfone e me interromper, não tem problema. Podem ficar à vontade. Então, nós temos a identificação clínica da doença e a atenção ao relato do paciente. Essas partes em vermelho, eu quero que vocês prestem bem atenção. Avaliação holística do paciente, estabelecimento dos objetivos em comum com a doença e posterior intervenção, execução da terapêutica para promoção e o tratamento, incremento e avaliação da relação interpessoal profissional-paciente e consideração quanto à eficácia do plano traçado. Então, percebam nesses termos vermelhos que nós temos aqui sempre a participação do paciente. Onde não tem o vermelho não quer dizer que o paciente não está inserido. Ele está inserido. Só que não explicitamente aqui na definição. Então, atenção ao relato do paciente, eu tenho que levar em consideração isso. Tenho que avaliar o paciente holisticamente. Onde é que esse paciente vive? Qual a renda desse paciente? Esse paciente tem condições de comprar para remédio? Esse paciente tem condições de comprar um contraceptivo que não tem aqui no posto? Objetivos em comum. Objetivos entre o profissional e o paciente. E a relação interpessoal, que é, digamos assim, uma das bases para conseguir fluir com o cuidado centrado no paciente na consulta de aconselhamento contraceptivo. E fragmento disso, nós temos, para melhor, digamos assim, melhor encaixe do cuidado centrado no paciente à consulta de aconselhamento contraceptivo, nós temos a tomada de decisão compartilhada. Então, é um termo, né, bem objetivo, ele mesmo se traduz. E aí nós temos 3 componentes. Compartilhamento de informações entre a mulher e o enfermeiro, deliberação e tomada de decisão. Vamos ver mais à frente como que isso acontece.
E essa tomada de decisão, ela é um fragmento do cuidado centrado no paciente, certo? Mas como essa abordagem, ela influencia na participação ativa e escolha do método contraceptivo. E é agora que a gente vai entender quais são as implicações dessa abordagem para um aconselhamento contraceptivo bem-sucedido. Acho que eu estou falando até um pouco rápido demais, porque eu não tenho tantos slides. Mas vamos lá. Aqui é um fruto da minha monografia. Eu realizei uma pesquisa integrativa durante a minha graduação, obviamente, ao finalizar. E eu submeti um manuscrito à REBEM e fui aprovado. Quero compartilhar essa alegria com vocês. É um manuscrito que foi aprovado. Inclusive, a autora da escala, né, que está desenvolvendo a escala, a adaptação da escala, ela foi a minha orientadora. E aí nós tivemos essa grande felicidade de ter esse artigo publicado, né? Isso significa dizer que foi um trabalho bem feito, né? Seguiram métodos rigorosos e foi considerado pertinente para a prática assistencial. Então, no núcleo, nós temos o quê? Esse modelo é um modelo de Research Framework, que é um modelo cebola, né, em camadas, onde eu fiz... O que foi que eu fiz? Eu elaborei uma revisão integrativa buscando captar os elementos essenciais para eu poder entender como que se dava o cuidado centrado no paciente, como é que contribuía no aconselhamento contraceptivo, se fazia sentido ou não. E aí, para minha alegria, fez sentido. E aí eu fiz esse compactuamento aí de ideias para ficar melhor a leitura. Primeiro iniciamos com o acolhimento. O acolhimento ele favorece para a conquista da confiança da mulher no profissional e no serviço. Então, quando a mulher chega no serviço, muitas vezes o profissional não dá um bom dia, né? Às vezes o profissional sempre chega depois da paciente, porque a paciente tem que chegar cedo para pegar ficha, etc. E não dá nem um bom dia, e aí a mulher adentra ao consultório e o profissional sequer olha para a cara da mulher. Então, o acolhimento ele não tem que ser feito só pelo profissional, obviamente. Ele tem que ser feito por todos, desde a recepção até o enfermeiro, o médico, etc. E aí, esse acolhimento, eles estando em fluxo, essa mulher ela vai se sentir mais aberta, vai se sentir mais à vontade, vai se sentir mais confiante que ela pode contar as suas inseguranças. Número 2, nós temos a relação interpessoal. Nós enfermeiros, a gente sabe muito, eu sei que tem um pessoal que não é enfermeiro aqui na palestra, né, no evento, mas nós enfermeiros, a gente sabe muito bem o que é relação interpessoal, né? A gente trabalha com muita humanidade, pelo menos muitos de nós. Lógico que existem exceções. E aí essa relação interpessoal, ela condiciona maior abertura quanto às dúvidas, anseios e inseguranças. Então, quando a mulher entra no consultório, o enfermeiro ele deve quebrar o gelo com ela. Então, geralmente, a gente tem vínculo, né, com as pessoas que frequentam a unidade básica de saúde. Então, eu posso perguntar como que está indo a vida dela, como que está o filho dela, não de uma forma invasiva como fofoca, né, mas como uma forma de... eu lembro que o nome do seu marido é José, eu lembro que o seu filho é o Felipe. Então, estabelecer essa relação interpessoal, porque a mulher, assistencialmente, mas em estágios, eu acho que vocês chamam aqui em Fortaleza de internato, se não me engano, sou do interior. E aí as mulheres, elas, por exemplo, uma mãe, ela levava o filho para puericultura e pegava a receita do anticoncepcional dela. Era basicamente isso. Era basicamente o enfermeiro prescrevia os anticoncepcionais, porque o médico ele não faz esse papel. Até onde eu convivi e vivi, eu tive muitos estágios, tanto curriculares como extracurriculares. E aí, às vezes, a mulher pegava até a receita na recepção, uma coisa assim bem natural. Então, quando a mulher, quando ela chega no serviço de saúde, por exemplo, vamos supor, Germana, me dá licença para eu citar o seu nome? Pode citar. Pronto, vamos supor que a primeira consulta da Germana comigo, tá? Como enfermeiro.
E aí a Germana chega lá no meu consultório, e eu acolho ela, eu estabeleço a minha relação interpessoal com ela, e ela chega com um contraceptivo que ela quer usar. Vamos supor que ela quer usar a pílula que contém o estrogênio. Ela acha que para ela esse é o melhor, porque ela viu no Instagram que causa tais benefícios, enfim, ela não viu nenhum malefício. As pessoas da família dela falam que toma a mesma pílula e é maravilhosa. Ok. Só que tem uma característica muito incomum da Germana, que é ela é hipertensa. Então, se eu prescrevo para a Germana um contraceptivo que tem estrogênio, ele vai aumentar os fatores de coagulação, que são os fatores 7 e 12, e vão inibir o plasminogênio. Ou seja, isso vai aumentar a pressão arterial da Germana. Então, eu não posso prescrever isso, porque isso seria... Eu estaria praticamente tendo uma faca no coração dela, né? A pressão arterial dela iria aumentar, independente de alimentação ou estresse. Se ela tivesse uma vida plena, uma pressão super controlada, eu iria descompensar a pressão arterial dela através do contraceptivo. Por isso que é tão importante o enfermeiro ele saber o que ele está fazendo. E aí eu vou falar, Germana, você não vai tomar esse remédio não, esse tratamento, porque você vai morrer. Lógico que não. Lá, voltando para a revisão integrativa que eu fiz, o que é que acontecia? O enfermeiro, né, no caso eles chamavam de provedor, a maioria dos estudos foram da América do Norte, e aí esses provedores, eles faziam o quê? Eles viam que aquele contraceptivo, eles não eram adequados para aquela mulher. Por exemplo, esse da hipertensão, vamos pegar esse exemplo. E aí o que ele fazia? Ele tinha um jogo de conversa com a mulher, lógico que não para seduzir ou para manipular a mulher, mas tentando mostrá-la outros métodos que também atendessem a seus desejos, seus anseios, e que fariam o mesmo efeito que ela queria. Vamos supor, a Germana quer um anticoncepcional que retarde, que iniba a amenorreia. Então, qual outro anticoncepcional que eu vou conseguir isso? Então, eu tenho que saber enquanto enfermeiro, porque o que tem estrogênio ela não pode tomar. Existe algum outro que ela pode tomar que faça o mesmo efeito que ela quer? Então, isso é o respeito à autonomia. E aí, por fim, nós temos a adesão de informações essenciais. Efetivo o processo de adesão e continuidade do contraceptivo. O que isso significa? Significa que, muitas das vezes, as mulheres, como no Brasil, pelo menos nas minhas práticas, eu vou falar por mim, porque eu acho que para entender melhor essas questões, teria que ser um estudo multicêntrico, né? Fazer um estudo no Norte, Nordeste, Centro, Sudeste, Sul e Sul. Mas aqui as mulheres elas não conversam com os enfermeiros sobre o que elas acham, sobre dúvidas, sobre quais são os efeitos colaterais. Não é culpa da mulher, isso é culpa do enfermeiro, porque esse é o papel dele, promover a educação continuada, tanto dele quanto da mulher. Então ele tem que falar, olha, vou passar vou passar não, né? A gente entrou em consenso, definimos esse contraceptivo, mas ele tem tais efeitos colaterais. Então, o que acontece? Os estudos apontaram que, muitas vezes, as mulheres, elas recebiam o anticoncepcional, tomavam, e quando percebiam o efeito colateral, elas abandonavam. E aí, com esse abandono, elas não voltavam ao serviço, elas desenvolviam a gravidez indesejada, etc. Uma série de problemas. Já, quando há essa adesão de informações essenciais, quando o enfermeiro faz esse papel dele bem bonitinho, a mulher, ela simplesmente volta ao serviço para dizer, não, olha, o meu comprimido ele está me causando, não sei, eu estou sentindo muita cólica, vamos falar isso. Estou sentindo muita cólica e eu queria mudar, queria colocar um DIU, por exemplo. Então, o enfermeiro ele tem que estar atento a essas 4 camadas, que é importante para efetivar o processo de aconselhamento contraceptivo. Quais são os benefícios que a gente tem? Primeiro, a melhoria do fluxo do serviço, iria melhorar muito, porque
as mulheres elas teriam autonomia de dizer o que preferem para elas e sabem o que é melhor para elas. Eu posso conhecer a Germana, mas eu não sei onde ela mora, eu não sei se ela tem, se ela é assalariada, se ela tem emprego, ou se ela vive apenas de benefícios assistenciais. Então tem toda essa questão que nós temos que avaliar. Trata-se até mesmo de um estudo social, né? Porque a gente tem que não avaliar apenas a clínica, que é o que a gente tanto se prende. A gente tem que avaliar também essas questões sociais, né? Pessoas que estão em condição de vulnerabilidade. E aí, aqui, só para ilustrar mesmo, sobre os estudos da revisão integrativa que eu elaborei, os estudos foram majoritariamente da América do Norte e acho que só um estudo da Europa, do continente europeu. Tivemos também a amostra não, eu tive alguns artigos da Austrália, mas não entraram na amostra. Então, no continente africano, na América Central e América do Sul, ainda existiram quaisquer estudos sobre cuidados entrados no paciente e aconselhamento contraceptivo. E aí uma evidência, né, uma coisa que corrobora o que eu já falei, só vou para sintetizar mesmo, que é a validação daquela escala que eu já falei anteriormente, da Kelly-Goff, a Quality of Family Planning, a QFP, provou que o fortalecimento da relação interpessoal durante o aconselhamento está intimamente ligado à adesão e continuidade do uso contraceptivo. Mesmo quando há descontentamento com o método selecionado inicialmente, as mulheres sentem-se confortáveis em buscar o serviço outra vez, refletindo essa atitude como um resultado positivo da relação complacente estabelecida com seu provedor. Então, assim, acho que ficou muito claro que essas etapas, elas são, de fato, benéficas para o processo de aconselhamento contraceptivo. E aí, eu trouxe alguns resultados. A gente teve que fazer, na disciplina de enfermagem, nas bases teóricas da promoção da saúde, a gente teve que fazer uma promoção da saúde. E aí eu peguei o mesmo tema, que é, de certo modo, muito desconhecido pelas mulheres em idade reprodutiva. Então, selecionei a amostra e elaborei um momento de discussão mútua entre mim e as mulheres. E aí eu vou trazer para vocês só alguns resultados bem pontuais, tá? Já estamos finalizando, para vocês verem como que é importante essa abordagem. Uma das perguntas foi: você usufrui dos serviços públicos de planejamento reprodutivo? Então, nós tivemos aí uma queda da metade, praticamente, né, de 3. Sim, não, busco clínicas privadas. Você acredita que apenas o profissional deve decidir sobre qual método contraceptivo que a mulher deve usar? 92,3% diz que não, mas 7,7% diz que sim. Isso me preocupa por quê? Porque eu estava trabalhando com acadêmicas de enfermagem. Então, se tem, nem que seja uma só mulher que acha que o profissional tem que tomar a decisão sozinho, alguma coisa está errada, seja na formação dela, seja na forma de compreender. Pelo menos na minha formação, eu não tive nada relacionado a aconselhamento contraceptivo. As minhas aulas elas foram todas voltadas para os métodos em si, quais são os métodos dispostos no SUS e quais são os métodos dispostos em privados, né, em clínicas privadas, mas não como eu devo prescrever esse contraceptivo. Você acredita que a condição em que a mulher vive, aspectos sociais, moradia, renda, etc., interferem para a continuação do tratamento contraceptivo? 92,3% disseram sim, 7,7% disseram que impactos. Que é aquele caso que eu citei anteriormente. Não sei se a Germana é assalariada, não sei se a Germana tem uma casa própria, se ela vive de aluguel, e aí eu vou prescrever, por exemplo, o contraceptivo que não tem no posto, muitas vezes não tem. Como o dela, ela é hipertensa, só um exemplo, tá, Germana? Eu tô falando que isso é hipertensa, pelo amor de Deus. Ela é hipertensa, não tem no posto o contraceptivo dela, mas eu vou passar um para ela comprar na farmácia que tem. E ela vai ter dinheiro para comprar? Então, eu tenho que avaliar essas questões extrínsecas também.
Você definiria assistência usufruir em aconselhamento contraceptivo como 61,5% disse regular, 15,4% péssimo e 23,1% bom. Esses dados que eu estou trazendo agora, eles foram feitos antes de eu começar a intervenção de promoção da saúde, tá? Então, isso aqui foi feito antes de toda a falácia, toda a conversa que eu tive com as mulheres. E aqui só para que eu pedi para elas avaliarem a ação. Então, após a intervenção, você acredita que a abordagem discutida favorece para o contexto de aconselhamento contraceptivo? Todas disseram que sim. Você acredita que de agora em diante terá outro olhar ao buscar o serviço de aconselhamento contraceptivo? Todos disseram que sim. Você será capaz de exercer sua autonomia ao definir conjuntamente sobre qual método usará? Todos disseram que sim. E agora, para finalizar o nosso momento, eu queria pedir a vocês, deixa eu só parar aqui a apresentação. Eu queria propor a vocês, eu não sei se tem um tempo, Germana. Tem sim. Pronto. Gente, eu quero propor para vocês uma coisa bem simples, tá? Quero que vocês coloquem aqui nesse link duas palavras, eu deixei duas palavras, tá? Sobre o que vocês aprenderam hoje, seu aparato mais geral dos nossos conhecimentos, né? Da nossa construção de hoje. Então, uns 42. Algumas pessoas ainda estão colocando. Mas aí já vamos fazendo uma análise, né? Aconselhamento, né? Uma palavra que seria aconselhamento. A gente não ouve muito isso, não, né? A gente, tanto que lá no slide eu coloquei prescrição de contraceptivos. Esperar mais um pouquinho, porque as palavras elas são maiores conforme mais aparecem. Então, nós temos o aconselhamento, a autonomia, isso é muito importante, gostei muito da resposta de vocês em relação a isso, porque a mulher ela tem autonomia e ela deve exercer sua autonomia. O acolhimento é uma coisa muito importante também para o processo de aconselhamento. Então, todas essas palavras, elas agem em conjunto. Eu estou achando bem legal, assim, o que vocês estão colocando, porque mostra que vocês conseguiram aprender, nem que seja um pouquinho do que eu falei. E espero que vocês possam pensar nisso futuramente, não sei, desenvolver um artigo, ou, enfim, uma pesquisa, porque é bem escasso, tá? Na nossa realidade brasileira é bem escasso. Individualidade, essa palavra no sentido de eu saber que aquela mulher ela é um indivíduo que tem as suas particularidades, sim, isso também foi apontado na revisão integrativa, tá? Para quem colocou autocuidado, holismo, planejamento familiar, muito bom. Esclarecimentos, escuta qualificada, autoconhecimento, segurança, humanização, muito bom humanização, porque esse é a base do preceito do cuidado social do paciente, é a humanização, tá? Empoderamento, né? Sim, respeito, esclarecimentos, muito importante também, possibilidade de escolha, muito bem colocado. Então, acho que é isso, gente. Acho que conseguimos contemplar, pelo menos eu considero, que conseguimos contemplar tudo o que foi trabalhado hoje, né, nessa palestra, em relação ao aconselhamento contraceptivo. Vocês vejam essas palavras como um conjunto, como uma teia, né, estão todas interligadas, e não existe certo e errado. É importante também ressaltar isso. Roger, eu vou só te passar umas perguntinhas, tá certo? Que a gente recebeu aqui. A primeira pergunta foi como deve ser esse acompanhamento, ou consulta de enfermagem de mulheres que utilizam anticoncepcional oral ou injetável, mensal, trimestral, essa é a dúvida. Como que deve ser o acompanhamento? Isso, se é mensal, trimestral, para essas mulheres que utilizam diferentes anticoncepcionais, né, oral ou injetável.
Pronto, nós temos no sistema de saúde, no SUS, nós temos os injetáveis. Acontece aconselhamento contraceptivo. Então, por exemplo, eu já presenciei uma consulta, uma mulher chegando lá no consultório falando, olha, eu quero tomar injetável, eu não quero mais tomar comprimido não, porque eu esqueço muito. Aí pronto, você passa. E aí, mulher, você tem algum problema de saúde? Você sabe, eu falando assim, eu estou falando da enfermeira do PSF, tá? Então, o acompanhamento ele é muito precário. Essa apresentação não vai mudar o sistema de saúde. Quem vai mudar sou eu um dia quando for enfermeiro assistencial no PSF, ou vocês, se assim vocês desejarem. Mas hoje não existe esse acompanhamento, tá? A mulher ela vai ao serviço unicamente para pegar o anticoncepcional, mas não tem nenhum tipo de aconselhamento ou de conversa. Se há, eu desconheço, eu nunca vi, e pesquisas antecedentes também não provam isso. Provam que não acontece o aconselhamento anticoncepcional. Complicado, viu? A próxima pergunta é como lidar nessa questão com adolescentes, uma vez que tem a questão da minoridade e ainda assim respeitar sua individualidade, privacidade, sem expor aos pais ou causar constrangimento? Olha, boa pergunta. É um público muito delicado de se trabalhar. Muitas vezes os adolescentes não sabem nem como utilizar um preservativo. E aí, vamos supor, tem uma menina que ela começou a ter relações sexuais muito cedo, né? Uma adolescente, vamos supor, 14 anos, 15 anos, e ela quer utilizar um anticoncepcional. Ela vai procurar o posto, talvez não, porque no posto, geralmente, né, as pessoas que trabalham lá são do próprio bairro, então ela vai ter que encontrar uma forma de tentar não engravidar, vamos dizer assim. E aí, o que é que eu poderia sugerir, enquanto enfermeiro? Existe as educações que são feitas nas escolas, né, as educações de saúde. Então, a enfermeira poderia trabalhar com esses adolescentes em um ambiente mais privado na escola, em uma sala reservada. Porque é complicado de responder isso, porque como que eu, enquanto enfermeiro, vou saber que essa menina está querendo um anticoncepcional, mas se eu estou só na minha salinha com ar-condicionado? Então, é muito complicado responder essa pergunta, porque como que eu vou conseguir alcançar essa menina? Sem que ninguém do posto saiba o que ela está fazendo lá, sem que os pais dela descubram que ela começou a sua prática sexual. Enfim, temos muitos problemas. Então, eu acredito que a intervenção principal é a educação de saúde nas escolas. Certo. A terceira pergunta e última pergunta foi, no caso, o companheiro, né, ou companheira, participa desse processo? Se sim, até que ponto? Por vivências, não participo. Por exemplo, vou dar um relato durante uma consulta que eu participei. A mulher, ela não tomava o anticoncepcional, se não me engano. Não, o que aconteceu foi o seguinte: o marido dela tinha uma amante e tinha ela como mulher, né? E ela sabia de tudo isso. Para ela era tudo normal, não tinha problema. E aí o marido dela acabou adquirindo uma IST e acabou passando para ela. Então ela foi ao posto, pediu um método contraceptivo que acabasse com aquela doença, né? Porque na cabeça dela um anticoncepcional iria resolver. E aí nós fomos explicar para ela que não, ela tinha adquirido IST e tal, e tinha que tratar com antibiótico, etc. E aí a gente sugeriu a camisinha. Mas ela falou que ela não poderia usar a camisinha porque o marido dela não gostava. E aí foi onde ela contou pra gente que o marido dela tinha uma amante. E ela sabia, mas para ela estava tudo bem. Então, não há esse acompanhamento. Eu raramente vejo acompanhamento do esposo quando a mulher vai buscar a receita, né? Já que não tem um aconselhamento. Então, não existe, mas logicamente que, por exemplo, o casal que quer engravidar,
vocês acham que eles buscam um posto de saúde para poder planejar uma gravidez? Não vão. A gente só vê isso raras vezes quando a mulher ou o homem tem problema de fertilidade. Aí vão buscar clínicas privadas para tratar daquele problema e engravidar, mas não existe um planejamento reprodutivo. O planejamento reprodutivo é isso, significa isso, você planejar a reprodução de um casal, né? Então, não tem muito como resolver esses problemas assim atualmente, porque a gente não tem não temos meios para resolver esses problemas, não temos sequer pesquisas, evidências para resolver esses problemas. Então, como que eu vou produzir alguma coisa que eu sequer tenho uma evidência? Minhas evidências são todas dos Estados Unidos e a realidade lá é totalmente diferente da minha. Mas, mesmo nos estudos da revisão integrativa que eu mencionei, não cita que os companheiros acompanhavam as mulheres nas consultas. As mulheres sempre iam sozinhas. É como se isso fosse uma decisão exclusiva da mulher. Logicamente que a mulher ela tem que escolher, né? Ela, é o corpo dela. Tanto que entrou até em pauta aí há algum tempo o anticoncepcional para o homem. Né? Eu não sei se vocês ouviram falar, eu não me lembro o nome agora, mas é uma matéria assim. E aí, não existe esse acompanhamento. A mulher ela faz tudo sozinha e é isso. Tá certo. É muito importante, viu, esse tema. A gente queria muito te agradecer, Roger, em nome da Laé, em nome do NEPS. Não sei se você tá vendo aí os comentários no chat, mas são só comentários positivos, tá? Muita gente também refletiu sobre o tema, né? Porque esse tema é muito importante, como você mesmo disse, ele precisa de muito mais pesquisas, né? Principalmente aqui no Brasil. Então, a gente queria muito te agradecer. Foi um tema, assim, importantíssimo pra gente. Foi muito enriquecedor também, tá? E quando precisar, pode contar com a gente. O NEPS, né? Você já faz parte, né? Mas a Laé pode contar com a gente, tá? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, imagina. Então, gente, acho que por hoje, né, é isso. Queria muito agradecer pela presença de vocês hoje. Só para lembrar que o formulário de presença está aqui no chat, então eu vou sair, né, mas eu vou deixar a sala aberta para quem quiser pegar o formulário de presença, tá? O formulário de presença é só aqui no chat, tá bom? Atentar também às atividades assíncronas, a gente vai disponibilizar daqui a pouco as atividades assíncronas lá naquele documento que a gente enviou por e-mail, tá? Ainda não está disponível, vamos disponibilizar daqui a pouco. E pedir também para vocês participarem dos sorteios, tá? Lá no @laegofc, no Instagram, tá? Amanhã a gente tem mais um sorteio e sexta também. E amanhã, né, nós temos 2 palestras, de 7 às 8 e de 8 às 9. Então, não percam, venham amanhã também, tá certo? Bom resto de feriado para vocês e boa noite. Muito obrigada pela presença. Tchau, tchau, gente. Foi um prazer.